Foi ontem ou anteontem? Acabou aqui, eu não tinha comido aqui, pedi, pedi uma parmegiana tipo isso, 1 hora da manhã. Parmegiana com macarrão. Aí veio uma quantidade absurda, eu não consegui comer nem metade. E ainda falei, cara, falta um docinho. E aí eu fui ainda comer o doce, Por cara. quê? Porque Só isso que eu já não tava é... satisfeito. Sim, porque isso é a fase final da recompensa. Vilela, você não tava com fome. Não, não tava. Você tava com necessidade de recompensa. E o doce, ele veio para coroar aquilo, porque o doce é a sensação de bem-estar, né? Ou então, porque de alguma forma, se a gente for falar fisiologicamente, imaginar que foi um processo fisiológico, não neurológico. Foi o aumento da resistência periférica à insulina. Por quê? Você comeu aquela quantidade de caloria, a resistência à insulina sobe, e o que dá fome é a resistência à insulina, não a insulina. A insulina dá saciedade, É. né? A gente já falou isso, né? Só que quando você tem uma resistência periférica à insulina muito alta, o que você tem vontade de comer? O doce. O que é a resistência periférica à insulina? Para não ficar essa coisa abstrata para o pessoal. É a dificuldade que a insulina tem de entrar na célula e, portanto, permitir que a glicose entre na célula. Então, um corpo que tem uma resistência periférica à insulina aumentada, ela não consegue direcionar o açúcar, a glicose, que é o alimento fundamental para essa célula se perceber alimentada. Você entendeu por que o diabético, então, tem tanta vontade de comer doce? Porque a resistência à insulina dele é sempre alta. E aí você vive dando bronca na sua avó, na sua tia. Ah, a senhora não pode comer doce, o que a senhora tá com a cabeça? A senhora tá se matando. Cara, mas ela morre de vontade, porque é como se, por conta da resistência insulínica, ela tivesse a percepção que sempre a célula dela está com menos energia. É. Como resolver isso? Então, você tem técnicas dietéticas para fazer isso. Claro, no caso de um paciente que tem diabetes, você precisa medicá-lo para trazer ele para uma glicose fisiológica. Fazendo isso, a tendência é a resistência periférica à insulina cair. Quando você adiciona o exercício, você aumenta a captação periférica de glicose. Então, você permite que mais energia seja utilizada. Então, é como se você aumentasse o motor da pessoa, ela gastasse mais combustível. O que começa a acontecer? Paradoxalmente, a pessoa pode comer doce, ela perde a vontade. Caramba, é o Então, meu quando sonho. você come bem e quando você está bem alimentado, você deixa de ter essa fome hedônica para ter uma fome metabólica. Eu, por exemplo, acordo de manhã e vou treinar, o que eu tenho vontade de comer 8 da manhã, que é a hora que eu termino o meu treino? A musculação e o aeróbio. Eu tenho vontade de comer arroz, feijão, carne, Isso é bom? ovo, e eu como. Claro, isso é Logo de manhã, nutriente. logo cedo. Qual que é a diferença de comer uma coxinha, por exemplo? É frango. É. Então os caras falam assim, ai, mas eu vou comer carne de manhã. Porra, você tá na esquina comendo um risoles de carne? Qual que é a diferença? Tá comendo um pastel de carne, né? Ah, é verdade. Tá comendo Pão de queijo. uma esfirra de frango. É. Porra, tá lá. É a mesma coisa. Só tô comendo com feijão de arroz porque é mais gostoso. E além disso, sacia, Vilela.